nós estamos de volta aqui com o segundo bloco deste programa Café com Prosa, especial transporte coletivo de Presidente Prudente, falando sobre o péssimo mesmo serviço prestado pela Prudente Urbana, a concessionária que ganhou a licitação em 2017 para a prestação do serviço do transporte coletivo. Nós estamos vivendo a quarta paralisação do transporte e na terceira paralisação, os motoristas ficaram alguns dias sem prestar o serviço de transporte coletivo na cidade e voltaram a trabalhar após uma decisão judicial. A decisão judicial estipulava que os motoristas e cobradores voltassem a trabalhar e a empresa pagaria os valores devidos aos funcionários. Yuri, eu te pergunto, foram pagos os valores, Yuri? Olha, até hoje não se sabe desses valores lá, onde estão. Porque não chegaram nos funcionários. Então, a verdade a justiça determinou que os trabalhadores voltassem, correto? Sim. E os trabalhadores deveriam receber por parte da empresa, certo? Exato. E cadê o dinheiro? Ninguém sabe. A pergunta de $1 milhão novamente? Exatamente. É interessante porque dá vontade de chorar vendo essa situação. É desesperador, porque você conversa com trabalhadores e você vê que os trabalhadores estão em desespero. Porque são pais de família que trabalham, levantam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para se deslocarem até uma garagem, para trabalhar, para no final do mês não terem um mínimo de respeito por parte da empresa, que não paga o que deve ao funcionário. À época, eu conversei com o prefeito de Prudente, Ed Thomas, na terceira paralisação, em 27 de maio. Nós vamos ouvir, então, o que disse o prefeito Ed Thomas, a informação na sua tela agora, aqui no programa Café com Prosa. Primeiro, com tristeza pela situação dos motoristas, dos trabalhadores da Prudente Urbana. Eles têm esse direito à greve, eles estão em dificuldade, não é de hoje, certo? Então, eles têm o meu respeito acima de tudo e eles são funcionários da Prudente Urbana. Há um contrato a se cumprir, que é junto, com a prefeitura, a empresa e a prefeitura. Não é a primeira paralisação, foi quando nós assinamos um decreto dizendo que se acontecesse mais uma vez, o transporte alternativo iria para as ruas como está. Não é o que queremos. Nós queremos uma empresa do tamanho de Presidente Prudente, que transporte com conforto e dignidade todos os usuários. Entendemos o momento. Entendemos que o número de passageiros por causa da pandemia praticamente caiu pela metade, que há muitas situações pelo caminho, mas Prudente tem uma tarifa de R$ 4,50, é uma das mais caras, com certeza, do estado. Isso entristece, é uma empresa. A gente sabe que mais de 150 municípios no estado de São Paulo vivem essa dificuldade no transporte, que é um direito da população, mas é um contrato herdado, é uma licitação, como eu já disse, de 10 anos, tem que haver cumprimento da prefeitura, mas tem que haver cumprimento também da empresa. Ela tem obrigações e as pessoas não podem pagar por isso. O usuário não pode pagar por isso. Foi por isso a determinação ao secretário da CEMOB, o Major Edson, que colocasse realmente nas ruas essas vans. E colocaremos mais. Esperamos que haja um desfecho bom, principalmente para os funcionários, porque quem é mais atingido nesse instante é o usuário. Que a prefeitura não quer isso. Eu tenho certeza que a Prudente Urbano também não. Mas, se não encontramos esse caminho de atender a contento, que a gente possa, infelizmente, romper esse contrato e a gente colocar algo dentro de Presidente Prudente, apesar desse momento de pandemia, que atenda a nossa gente. Isso é uma coisa que a gente já vem há muito tempo falando sobre, não é verdade, Jonatas? É verdade. Aqui no site Café com Prosa, Notícias de Prudente Região, onde nós também, junto com toda a imprensa de Prudente também da região, já viemos acompanhando, nós noticiamos aqui, só para você analisar, você que está nos assistindo e você também, Yuri, que está nos acompanhando aqui, está trabalhando comigo. No dia 22 de junho, novela sem fim, motoristas e cobradores da Prudente Urbano devem fazer paralisação total. De novo, 16 de junho, motoristas e cobradores da Prudente Urbano cruzam os braços novamente. Em 15 de junho, sem salários, motoristas e cobradores da Prudente Urbano podem cruzar os braços. Aqui, 10 de junho, motoristas e cobradores da Prudente Urbano seguem sem salários em dia. Perto do fim. A pergunta que fica em 26 de maio, rescisão de contrato com a Prudente Urbano não está descartada, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, que daqui a pouco fala com a gente. Aqui,
Em 26 de maio, urgente, motoristas e cobradores da Prudente Urbana estão em greve. Em 25 de junho, foi ontem, Prefeitura de Prudente autoriza vans para transporte público e abre processo contra a Prudente Urbano. Aqui, novela Prudente Urbana em 24 de junho. Secretário de Assuntos Jurídicos vai recorrer de negativa de liminar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E outra questão aqui, ó. Vamos seguindo, muita coisa para falar sobre essa situação. A retomada, mas só empates, no dia 28 de maio, onde 35% dos veículos rodaram. Olha, é triste ver a situação dos trabalhadores, porque a gente dá vontade de chorar, porque é vergonhoso o serviço que é prestado aqui na cidade por essa empresa, não por culpa dos motoristas, mas por culpa de uma péssima gestão que é feita, não é verdade, Yuri? É isso aí, eu queria lembrar que tudo isso que foi falado aqui aconteceu em menos de 30 dias, né? Foram 30 dias que uma coisa atrás da outra e ninguém resolve esse problema. Falando sobre a rescisão de contrato que foi muito ventilada na cidade de Presidente Prudente, agora nós vamos ouvir então o secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação e Segurança Pública, o Major Luiz Edson de Souza, que fala sobre a possibilidade de rescisão à época, quando começou esta quarta paralisação do transporte coletivo, há cerca de 10 dias atrás. Major Luiz Edson, a informação na tela. É muito interessante a gente tocar nesse assunto, até porque não se segue mais no marasmo que vinha anteriormente. Nós começamos as tratativas desde o início do ano, desde o início dessa nova administração, sob o comando do nosso prefeito Ed Thomas e o vice Isaac Silva, na busca de uma solução definitiva. Ficar do jeito que estava não dava mais. Então nós fizemos algumas reuniões, apresentamos algumas alternativas, e não foram aceitas. Outras alternativas, que é o aumento da tarifa, que num primeiro momento acho que pediram R$ 8,00 a elevação do valor, e depois desceram para R$ 7,58. Nós, aqui da Secretaria, por determinação do prefeito, informamos que é totalmente inviável, até porque o nosso valor hoje está na média dos municípios da nossa região. Ou seja, o valor da tarifa de R$ 4,25 de Presidente Prudente está dentro do valor estabelecido ali por Rio Preto, Ribeirão, Marília, Araçatuba. Então nós fizemos um estudo aí de 5 meses, um diagnóstico para apresentar à população e ao poder público que nós estamos dentro da média. E esse contrato, apesar de ser desde 2017, em 2018 a empresa já pediu reajuste, reequilíbrio, 2019 pediu reajuste, reequilíbrio, e lá nem havia ainda a pandemia. Aí depois 2020 pediu um reequilíbrio alegando a situação da pandemia, e 2021 vem pedindo. Nós estamos em tratativas, entendemos muito bem, sim, a situação da empresa, mas nós temos um transporte qualificado como de ruim a péssimo. E a gente simplesmente chegar para a sociedade e falar que nós vamos aumentar o valor da tarifa para ajudar a empresa sem ter uma contrapartida por parte da empresa na melhora do transporte é praticamente inviável para o município. Então nós estamos tentando sim resolver esse problema de uma vez por todas, estamos procurando uma alternativa adequada para resolver esse problema. Eles nos apresentaram aí uma situação depois do dia 31 de maio, que a gente participou de uma reunião, de uma audiência, em que a empresa estava devendo aos funcionários que pagaria e outras partes pagaria parcelado, mas isso não ocorreu. Então a empresa tem tido dificuldade, segundo ela, para arcar com o salário dos seus funcionários. Por outro lado, reclama também que não tem mais a bilhetagem, ou seja, o número de pessoas adequadas que transitam e que utilizam os ônibus. Nós apresentamos à empresa de que se ela disponibilizasse mais horários, seria mais fácil arrecadar os recursos. E isso não tem sido feito. Então, na verdade, a metodologia adequada não está sendo implementada pela empresa. E isso realmente causa dificuldades para ela junto aos seus funcionários. O que não compete ao poder público ficar ingerindo na administração da empresa junto aos funcionários. Mas nós temos procurado, de uma forma ou de outra, resolver os problemas do transporte público, óbvio, sem nos esquecermos, lembrando sempre que os funcionários
funcionários da empresa também merecem uma atenção especial por parte do poder público, mas principalmente por parte da empresa. E a grande questão que a população se pergunta, Jonatas, se fala muito em rescisão de contrato, em trocar a empresa, mas por que o contrato ainda não foi rescindido? Olha, é uma questão muito simples, né, Yuri, que a gente tem que analisar. Existe um contrato que está em vigor, ele é válido por 10 anos, que foi celebrado com a empresa, e duas questões que devem ser observadas. Se quebra-se o contrato, quem é que vai assumir o transporte coletivo da cidade? A prefeitura, eu conversei com o prefeito de Thomas, conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, o Major Luiz Edson, como nós acabamos de ouvir a fala dele aqui, conversei com o secretário Jorge Duran, de Assuntos Jurídicos e Legislativos, e a preocupação é essa. Não é em tirar em si a empresa, mas em quem vai prestar o serviço. Porque a empresa, por obrigação, ela assinou um contrato. E se você assina um contrato, o que tem que ser feito? Você tem que cumprir o que diz aquele contrato. Porque a questão é, o contrato ele estipula regras que devem ser cumpridas por parte da prefeitura. E também estipula regras que devem ser cumpridas por parte da empresa, sob pena de multa e de rescisão de contrato. A questão é, a prefeitura é obrigada a cumprir a parte dela, correto? Exato. E por que a empresa não está fazendo a parte dela? Então, né, e sempre tem um pretexto, né? Hoje é a pandemia, antes foi a falta de arrecadação e sempre tem uma justificativa. Uma justificativa esdrúxula por parte da Prudente Urbano para não fazer o que foi colocado em contrato. Então, o meu conselho para vocês da Prudente Urbana é que se não tá dando, pede para ir embora de Prudente.